Este é um trabalho de organização e arquitetura de computadores, monitores LCD, LED e OLED. Nos anos 50, a televisão ainda era novidade. Os computadores ocupavam vários metros quadrados e eram utilizados cartões perfurados para armazenar e papéis impressos para exibir os dados. Na verdade, a própria televisão ainda era uma novidade que começava a se tornar popular. A tecnologia começou a avançar cada vez mais, e com a ajuda da tecnologia dos televisores, o monitor foi criado. Antes do monitor, foi desenvolvido o teleimpressor, que exibia as imagens em uma tela de televisão. O monitor só exibia as imagens dos códigos, algo próximo à imagem a seguir. Utilizando os cabos de um videogame, a maioria dos computadores dos anos 70 usavam os televisores para visualizar os dados. Foi nesta época que surgiram os computadores pessoais. No ano de 1970, foi lançado o VT-05 com um teleimpressor embutido. Nos anos 80, foram feitas mais adaptações e, em relação aos televisores e aos monitores, passaram a exibir cores. Foi nesta época também que surgiram os monitores de cristal líquido, que, quando foram criados, eram somente usados em notebooks, pois eram muito caros e com eficiência a igual de um monitor comum. Os monitores de tubo, ou monitores CRT, estão perdendo espaço no mercado, pois são grandes e consomem muita energia. Os monitores LCD evoluíram muito, melhorando a imagem e a economia. Atualmente são os mais vendidos. Muitas décadas atrás, o cristal líquido já havia sido incorporado a uma série de telas, mas o alto custo fez com que a produção deles fosse abandonada. Somente em 1997, monitores para desktop voltaram a ser criados com o material, e ainda com preço elevado. Mais tarde, em 2007, pela primeira vez na história, o número de monitores de TV de LCD superou o CRT em volume de vendas. A alta qualidade dos monitores LCD exigiu a criação de um novo padrão de transmissão de dados. Foi então que surgiu o DVI, Digital Interface, que elevou as resoluções e permitiu que a computação chegasse a níveis jamais antes imaginados. Uma das principais vantagens dos padrões digitais somados ao LCD é o aumento da taxa de frames por segundo, mais conhecidos como FPS. Graças a essas frequências maiores, os kits 3D puderam ser desenvolvidos e aplicados aos computadores. Mesmo com tantos pontos positivos, as telas de LCD também apresentam desvantagens, como ângulo de visão, tempo de resposta e contraste, que são elementos que, mesmo com o avanço tecnológico, ainda podem ser facilmente superados por monitores LED. O monitor LED possui aparência e funcionamentos bem parecidos com o monitor LCD, porém, sua principal distinção como monitor são para exibir as imagens que são geradas de iluminação de diodos, que são lâmpadas de LED, componentes baratos e duráveis. Então, os monitores LED não funcionam através de lâmpadas na imagem, mas sim por pequenos LEDs que têm cores primárias, fazendo com que a filtragem de tela fique melhor, permitindo que a TV continue mantendo contraste e brilho, mesmo que o ambiente não esteja iluminado. O OLED tem certa semelhança com o LED, mas difere em sua composição. Trata-se de um material formado por diodos orgânicos que geram luz quando recebem carga elétrica. Estes diodos podem ser bastante pequenos, permitindo que cada pixel de tela receba este material de forma a ser iluminado individualmente. Como o OLED é capaz de gerar luz, a tela não necessita de retroiluminação. Por causa disso, a indústria pode criar telas mais finas e que geram menos custo de fabricação, já que este processo também é mais simples. A espessura de painéis OLED é tão minúscula que é possível até mesmo a fabricação de telas flexíveis, já criada e em testes em vários fabricantes. Também gastam menos energia, gerando cores mais nítidas, inclusive de preto, já que não há camadas que possam diminuir a intensidade de iluminação, suportam maior ângulo de visão e oferecem menos tempo de resposta. Por causa disso, telas OLEDs são utilizadas principalmente em dispositivos móveis, que necessitam de telas mais finas por causa do seu tamanho reduzido e também de menor consumo de energia.